Bueno, incêndios tremendos. Tremendos estão acontecendo agora mesmo na Grécia. Há um incêndio florestal em Acraipio, Beócia, e está fora de controle. Os bombeiros estão tentando combater, evidentemente pelo ar, mas as estradas agora têm pouca visibilidade nessa região da Europa. Também esta imagem, vamos ver se conseguimos colocar por aí. Isso é na Croácia, também a onda de calor está gerando mais desses incêndios florestais. Na Grécia, na Croácia, em diferentes pontos da Europa estão sendo registrados incêndios florestais. Vamos aos detalhes, estamos ao vivo. E muito obrigado à comunidade que estava na outra transmissão, que estava na outra cobertura. Espero que tenham recebido o aviso de que já estávamos começando. Agora sim, ao vivo, com as informações. Daqui a pouco veremos também o que aconteceu nesse tiroteio lá em Monterrey, Montreal, no Canadá, né? Também uma situação tremenda, importante, então o detalhe também ali. Mas vamos começar com esse tema, né? Começamos com essa situação, né? Uma onda de calor que já tínhamos avisado aqui para a comunidade que mora por lá. Há alertas de onda de calor já faz vários dias, onde inclusive chegou a fazer 43 graus, picos de 43 graus na França, mas até mesmo na Inglaterra. Há relatos de 40 graus chegando na Inglaterra. Você realmente diz que a situação está evidentemente complicada. Vemos a onda de calor, tudo o que ela abrange, né? Estamos analisando isso agora. Hoje, por exemplo, estão sendo registradas essas temperaturas em que, por exemplo, algumas partes da Espanha já estão perto dos 40 graus neste momento, assim como na França e no norte da Itália. Por exemplo, que costuma ser fresco, ou na Inglaterra, até mesmo com temperaturas e sensações térmicas recordes. Vamos aos detalhes dos incêndios, vamos aos detalhes dessas situações. Mas, de início, a questão da região de Acracrápio, na Beócia, né? Nesse incêndio florestal, que foi massivo, segundo eles, já é um tema que começa a se tornar recorrente, ano após ano. Esses incêndios, esse acaba se repetindo como o que acontece lá em, como é que chama? Na Califórnia, né? Mais de 100 bombeiros estão lutando na Grécia contra esse grande incêndio que foi declarado em uma região da Beócia, na Grécia Central. Isso obrigou as autoridades a interromper o tráfego por várias horas, e depois que controlam uma parte, liberam o tráfego. E assim está, por exemplo, a região em direção ao que é a estrada principal. Conecta a capital Atenas com Salônica, a segunda maior cidade do país, que fica na parte norte, pois havia bloqueios constantes. 11 aviões e 5 helicópteros-tanque estão participando hoje, segunda-feira, nos trabalhos de combate ao incêndio que começou a cerca de 110 quilômetros a noroeste de Atenas, segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros. Algo semelhante ocorre na Croácia, com bloqueios e situações complicadas também. Vejam o nível a que chegamos, que já vira notícia que 2 crianças foram encontradas sem vida em um carro na França. E é uma situação muito triste porque todas essas coisas poderiam ser evitadas, não é? Ou seja, hoje diz aqui que 2 crianças, uma de 4 anos e outra de 2 anos, foram encontradas sem vida no carro da família no sudeste da França, segundo o que disse o promotor local. É isso. Isso é muito grave porque, veja, não se pode ficar dentro de um carro se o carro está desligado. É preciso baixar os vidros se for ficar ali alguns minutos com um adulto dentro. Ou melhor ainda, sair dali, não é verdade? Sair mesmo, procurar uma sombra, não ficar dentro do carro. Seja lá o que estiver acontecendo, nada daquela história de vou ali no mercado rapidinho, 5 minutos, e deixar as crianças lá dentro. Nada disso, certo? Se acontecer alguma coisa com o adulto, as crianças ficam lá dentro do carro. É um absurdo, quer dizer, é uma loucura deixar alguém ali, não é verdade? Não é só com pessoas, também não deixe animais de estimação lá dentro. Existem alguns carros, como os da Tesla, que têm um sistema de climatização que você pode ligar para o cachorro e o ar-condicionado fica ligado para que o cachorro fique bem confortável, não é? Mas mesmo assim, porque se o carro falhar, imagina só, então é melhor não fazer isso, né? É, Em muitos lugares, sim, isso é totalmente passível de punição, né?
Não em todo lugar, mas em muitas regiões é severamente punido, né? A causa das mortes ainda está sendo investigada, mas o promotor da cidade, onde a temperatura poderia chegar a 40 graus hoje, acredita que tenha sido pelo calor. No entanto, a investigação continua. Obviamente, isso se soma também ao falecimento de 3 pessoas idosas, de 80 e 95 anos, que morreram perto de Bordeaux no fim de semana devido a problemas causados pelo calor extremo. As autoridades francesas declararam que este é o nível 1 de alerta por risco de vida em metade do país, especificamente em 49 dos 96 departamentos continentais que estão sob esse tipo de alerta. Já para amanhã, há outras áreas em alerta, com 6 departamentos na lista vermelha e outros 35 em alerta laranja. Ou seja, há áreas como Paris que estiveram em alerta vermelha nessas últimas horas, certo? O Reino Unido também está em alerta, vou contar para vocês. A onda de calor está obrigando a ampliar os alertas, por exemplo, no país de Gales e na Inglaterra. Pelo menos daqui até quinta-feira, os alertas por temperaturas extremas previstas nessa região do mundo vão continuar. O Escritório Britânico de Meteorologia declarou nesta segunda-feira alerta vermelha por calor extremo, com temperaturas que vão chegar perto dos 40 graus ou 40 graus, o que é muito para um inglês, não é mesmo? Para comparar com Monterrey, digamos que faz 40 graus. Digo, quer dizer, realmente está forte, mas... Quando você já está acostumado, não é a mesma coisa ao contrário, né? Vai fazer frio, tipo em outros lugares a 0 grau já suspendem as aulas e tudo. E em outros países está a menos 15 graus e as crianças vão para as aulas normalmente, né? Aqui não, aqui no México chega a 0 grau, 1 ou menos 1, e já começam a suspender as aulas. Bom, é assim mesmo, né? Essa é a situação. O aviso está implicando com as pessoas. Devem agir diante do calor extremo e as empresas garantir o bem-estar dos funcionários devido ao impacto do calor. Pede-se que cuidem das pessoas vulneráveis, das crianças e dos idosos. De acordo com o alerta, pede-se que as pessoas evitem ficar ou viajar de ônibus e trem, enquanto é possível que os voos sofram atrasos, diz. Bom, é isso, né? É assim que está a situação, mas tipo, aqui já estão começando a se acostumar com coisas que antes não aconteciam. Nos últimos anos isso está ficando mais evidente, sabe? Por exemplo, na semana passada teve vários dias com 43 graus e as atividades ao ar livre, esportes e coisas assim foram suspensas. Elas eram suspensas, ou seja, ou eram adiadas por 1 hora, 2 horas, sabe? Eles vão mais tarde e pronto. Aí você já não pega os 43 graus, pega 38, 39, então, mais ou menos por aí. E é isso. Ele diz para parar, se hidratar, colocar soro. Eles cuidam mais agora porque há mais consciência. Acho que é isso. E bom, e que o calor agora também está muito... não sei, de verdade. Então, essa é a situação, mas enfim, é assim que as coisas são. Vamos também com o que aconteceu lá no Canadá. Tremendo tiroteio, não é muito comum. Olha, teve tiroteio em Montreal, vejam só. Já estão reportando 3 pessoas mortas, entre elas o atirador. Pois é, ficou intenso. Isso foi no bairro de Côte-des-Neiges, né? Tem esse nome francês porque é em Montreal, certo? Sim, Montreal é francês, ou seja, falam francês nessa região. Se não for isso, por favor, me corrijam, tá bom? Mas não está errado. Mas o lance é que nesse bairro mesmo, eu gostaria de ir para essa região aí. Como se chama no mapa, hoje a gente confere. Mas houve um tiroteio que deixou 3 pessoas sem vida. Um policial perdeu a vida, um civil perdeu a vida, certo? E o suposto agressor também perde a vida. Isso é pelo menos o que dizem, porque depois pode ser que não, mas enfim, é o que se sabe até agora. Isso aconteceu hoje... Tem algumas imagens que posso mostrar assim, com bastante cuidado. Cuidado sim, porque estão de longe, né? A situação, mas sim, foi perto de um supermercado, né? Olhem, aqui
Dando uma pausa, não dá para ver o supermercado, dá para ver a polícia lá fora já fortemente armada. Segundo a polícia de Montreal, o caso começou às 11h35 da manhã, quando tiros foram relatados em uma área frequentada pela comunidade judaica. Autoridades fizeram grande operação e alertaram sobre suspeito armado e perigoso. Sim, ao que parece, isso não, é que essas imagens não podem ser mostradas. Tem imagens que é melhor não dá para mostrar, mas enfim. A situação é muito grave, né? Porque parece que obviamente não foi um roubo, e sim um ataque terrorista, né? Provavelmente isso vai ter que esperar durante a intervenção. Alguns policiais e um cidadão ficaram feridos. Ou seja, não só os que faleceram, mas outros 2 policiais e mais um cidadão também ficaram feridos. Depois foi confirmado que havia 3 mortos, e há uma grande operação em toda essa área. Sim, há uma investigação em andamento, porque querem saber exatamente qual foi o motivo, certo? Ou seja, qual foi a razão. Obviamente há suspeitas, né? Mas realmente a situação é muito séria. Vejam, deixem-me ver. Aqui está o local. Vamos colocar na tela. Este seria o bairro, que pelo que entendi é um bairro francês, né? Bem, é canadense, mas falo da região de língua francesa, não é essa. Vamos nos aproximar aqui. Ali está Montreal, e esse é o bairro onde infelizmente aconteceu essa situação, certo? Vamos colocar aqui no Google Maps, escolher uma ruazinha aleatória, né? Só para ver mais ou menos como é o bairro. Olha, é assim que está. Este é o bairro. O bairro parece muito bonito. Esse é o lugar, bom, nas proximidades desse lugar foi onde aconteceu essa situação. Bom. Durante a intervenção, 2 policiais e um cidadão ficaram feridos. Horas depois, foi confirmado que houve 3 mortos. Um policial, um civil e o suposto agressor, além de um agente ferido. Já não se fala mais de civis feridos, então talvez ele não tenha ido embora. Foi uma informação que estava errada no começo. Pelo que se sabe, durante a intervenção também estão questionando alguns depoimentos e analisando as câmeras de segurança da área. Se for confirmado, o suspeito foi neutralizado, ok? Então essa parte também já está confirmada, porque no começo ainda havia dúvidas se o indivíduo tinha sido neutralizado ou não, né? Ou seja, havia a possibilidade de que não fosse assim, né? Ou seja, talvez ele estivesse foragido, mas agora dizem que realmente o detiveram. Tudo bem, vamos para outros temas, mas aí está a questão de Montreal. Se você mora aí ou no Canadá, ouviu algo, mande mensagem para nós. Sim, se você quiser comentar algo, lembrem-se que vocês têm o Telegram. Pelo Telegram, podem mandar um áudio para o meu e-mail que aparece aqui na tela. Vocês podem mandar áudios, né? Hoje Pepe ao Vivo está rolando e colocamos aqui. Agora, vamos para outros assuntos importantes. Vejam as reações que estão acontecendo por parte de J.D. Vance sobre o tema do Líbano, sobre o que está acontecendo no Líbano, porque continuam acontecendo coisas no Líbano. Ouçam o que ele comenta, é que ele está se tornando uma pessoa que vai sofrer muita pressão para o que está acontecendo nessa região, irmão. Ou seja, vejam, ouçam, porque Trump diz que se o projeto do acordo não funcionar, ele coloca a culpa em J.D. Vance. Ouçam isso. Pode descrever o progresso no Líbano? Sei que o Sr. Arakte disse que foi muito bom, mas como o senhor definiria? É um progresso. Muito bom. Buscamos um cessar-fogo regional para que o Hezbollah pare de atacar Israel. Queremos que os israelenses possam viver em paz. Também queremos garantir que, você sabe, quando as coisas acontecem, elas não se transformem em uma escalada maior. E por isso, acho que fomos muito bons em estabelecer o que chamamos de mecanismo para evitar conflitos. Mas o que realmente quero dizer, é que quando as coisas acontecem, as partes realmente estão conversando entre si. Às vezes, você sabe, tem um pouco de um problema do ovo e da galinha, que você tem um cara de patente mais baixa que lança um drone sem a aprovação do alto comando.
Certo, claro, Israel tem que responder a isso. Mas às vezes, na verdade, poderíamos ter uma situação melhor e mais pacífica se Israel respondesse no contexto de uma conversa que já está em andamento entre Hezbollah, Líbano, Israel e outros parceiros na região. Não havia um mecanismo para essas discussões até cerca das 4 horas de ontem, horário de Bergenstock, ao estabelecê-lo. Bom, então é assim que as coisas estão. Mas há outra mensagem. Gostaria que ouvíssemos agora o que diz J.D. Vance nesta mesma reunião. Houve vários comentários em diferentes temas. Aqui, neste comentário, ele fala sobre o que supostamente foi alcançado na Suécia. Vamos ver. O que Bergenstock conseguiu é, para mim, um típico acordo ao estilo Trump, onde, se os ativos iranianos algum dia forem descongelados, vão tornar os agricultores americanos mais ricos e alimentar o povo iraniano. É um acordo bem típico de Trump, excelente para o nosso povo e para o povo do Irã, que vai contribuir para essa arquitetura de segurança regional na qual vamos trabalhar muito duro. Isso já foi desmentido pelo Irã. O que eu comentava era que supostamente desbloqueariam dinheiro para o Irã dizendo que seria para alimentos. Mas o Irã negou isso. Dinheirinho. Isso de alimentos. Nós decidimos de quem vamos comprar, mas o Irã disse que não. Foi isso que fizeram. Esse também é o estilo do Irã, né, de dizer não para tudo. Esse também é outro assunto do que foi dito. Bom, ninguém ganhou se pede a confiscação do dinheiro que os russos e as empresas russas possuem para usá-los na Ucrânia para a reconstrução. Confiram o que diz por aí esse Warner. Bom, ninguém. Não vamos ouvi-lo. É possível encontrar no orçamento pelo menos 30 trilhões de rublos adicionais sem demora. Arefiev deu uma justificativa completa. Onde está esse dinheiro? Quanto é? De que forma? Na verdade, ele é quem pede a confiscação do dinheiro das empresas russas para sustentar e superar a crise. Agora eles estão em crise. Vamos ouvir. E assim por diante. Ouçam bem, quero que escutem isso e transmitam nos bancos. Hoje, em condições de guerra, há 67 bilhões do seu dinheiro. 67 e 63 bilhões das empresas. No total, 130 bilhões. Isso equivale a 3 orçamentos estaduais. Eles estão lá e enriquecem os banqueiros. Não são investidos nem na produção, nem em lugar nenhum, nem mesmo na vitória. Bem, esse problema pode ser resolvido de maneira rápida e da melhor forma. Que dinheiro nas empresas. Bom, então imaginem. Não consigo imaginar o grito que estão dando. O escândalo que vão fazer, porque se já estão em crise e você ainda vai cortar o dinheiro deles, aí fica complicado, né? Mas enfim, é parte do que está sendo comentado. Há muita pressão agora sobre a questão econômica russa, porque eles estão trazendo refinados, ou seja, gasolina de países vizinhos. Porque eles produzem bem menos, não o suficiente. E eles têm que ficar comprando e estão fazendo agora também acordos por todos os lados para tentar equilibrar toda a série de ataques às refinarias por parte da Ucrânia, né? Sim, esse tema está ficando muito intenso e isso também se nota no avanço praticamente nulo que a Rússia teve nesse conflito nos últimos meses, né? Ou seja, chega-se a 2026 com as tropas russas praticamente paralisadas, no sentido de que não estão avançando como aconteceu em outros momentos, né? Que pelo menos havia algum avanço nas estratégias deles. Como vocês têm passado, como vocês estão, obrigado por nos acompanharem nessas transmissões ao vivo. Estamos ao vivo com toda a comunidade. José Zarate, como você tem estado? Ele diz, uma vez, minha sobrinha de 2 anos trancou a caminhonete da minha mãe com as chaves dentro e fazia muito calor naquele dia. Após alguns minutos, não abrimos e quebramos o vidro. Tomamos as providências. Ei, sabe de uma coisa? Dá para resolver em alguns minutos. Se não deu, então bora quebrar o vidro e pronto, não acontece nada demais.
Mas não, tem pais que são descuidados demais. Sim e não, eles trancam tudo e dizem já volto, né? Como assim já volto? Não dá pra fazer isso, né? Ele tá dormindo, não sei o quê. Não, porque acontece, qualquer coisa pode acontecer e de repente você não volta a tempo. Tipo, você demora um pouquinho mais do que devia e já era. Tipo, isso é muito perigoso mesmo. É complicado. Tipo, eu, por exemplo, estava vendo que em pessoas bem idosas, em alguns casos, elas não percebem que estão vivendo uma temperatura muito alta para elas. Tipo, de repente eles parecem estar bem, eles querem estar bem e estão, digamos, numa condição pior do que aparentam. Então o que pedem para eles é não confiar, né? Tipo, ir pra sombra, colocar o boné, ou seja, se proteger, realmente se proteger, porque, bom, há mais riscos do que parece, principalmente, insisto, para certas pessoas, né? E ainda mais para as pessoas que não estão acostumadas, que não conhecem o assunto do sol, né? Quem não pega muito sol, de repente sente forte, fica confuso. Já aconteceu comigo, me senti estranho. Muitas vezes, olha só, quando vocês perceberem isso também, tipo, que ficaram muito tempo no sol, no outro dia vocês se sentem meio estranhos, meio cansados, meio sei lá o quê, provavelmente vocês exageraram, ficaram assoalhados, por assim dizer, né? É assim que a gente fala aqui. É que vocês estão assoalhados. Sim, pois é, sim, isso acontece. Ele diz, e as pessoas além disso não estão no melhor humor, né? Tipo, na rua assim, estão assim. Agora a gente está em alerta, né? Alerta de calor, né? Esse não está exagerado, tipo, né? Como em outros dias. Mas provavelmente vamos chegar aos 40, chegar perto dos 40. 37 coloca aí, 37 coloca aí. E aí, como vai? Quem é o próximo hoje? Qual é o próximo jogo de hoje? Vai em frente. Espera um pouquinho. Deixa eu ver. Eu já tinha isso aqui, agora não consigo encontrar. Depois vem França, Iraque, certo? 3-0, né? França, vitória da França, eu acho. Esse Noruega, Senegal, canhão. Aí sim, pode ser que Senegal surpreenda, não sei. O que vocês acham? 2. Eles vão pra 2, né? Vamos ver o que acontece. Mas enfim, aí está meu palpite. Então, César, como você tem estado? Daqui a gente diz sim, insolação. Exatamente, né? A famosa insolação. Alguém já passou por isso? Alguien lo ha experimentado. Sim, pega forte, ou seja, sim, é isso. Diz que continuam procurando outro atirador. Vai lá, Raul. Acho que neste relatório não aparece, mas logo revisamos novamente. Obrigado pela informação. Não duvido que possa haver vários, porque isso não parece que foi um roubo, insisto, uma coisa assim, mas sim que isso foi premeditado, né? Isso foi um ataque, né? Ou seja, então, bom, talvez se tiver mais gente, eu vou ficar de olho nisso. Obrigado, Raul. Então, Liceu, como você está? Adilson, César e a comunidade que está chegando vão deixando seus comentários. Nico diz aqui que um espanhol confirma que o calor está insuportável. Ainda bem que tenho piscina e uma praia na frente de casa. Ufa, Nico. Então, agora sim, se alguém está nos ouvindo por aí, olha, você está aí que vão aí te fazer uma visita. Não, que legal, que legal. Não, pois é, uma piscininha, uma piscina. Aqui a gente chama de piscina, né? Piscina. Na Argentina, acho que também chamam de piscina. Isso, piscina, piscina, piscina. Estanque. Tanque, piscina, praia, o que for. E digo, a prainha ainda por cima, né? Ou seja, se você se cansar da piscina, vai pra... ou se cansar da piscina, vai pra praia, né? É ótimo, ótimo. Já moramos lá 4 anos na praia. E, pois é, sim, principalmente se você mora mais ou menos perto, sim, acaba virando um costume, né? E caminhar pelo menos pela praia, molhar os pés, nem que seja só isso, não sei. É muito bom. E normalmente, em áreas de praia, é comum ter piscinas disponíveis, né? Nos prédios de apartamentos onde moramos no último ano, principalmente, tinha uma piscina que ficava vazia, sempre vazia. E era muito bonita, muito limpa, muito bonita. A piscina media mais ou menos 25 metros. Era vazia. Às vezes aparecia alguém, mas era raro. Até eu sentia que era nossa, não estou brincando, pois era raro ter gente. Por quê?
Porque esse prédio de apartamentos, além disso, você tinha o direito de ir a uma piscina de um hotel que ficava bem pertinho dali. Ou seja, você tinha o direito. Era fácil entrar no hotel e na piscina, por isso as pessoas preferiam ir lá. Ou seja, nunca tivemos coragem de ir. Preferíamos aquela, nem sequer fomos ver. Talvez tivéssemos ido, talvez tivesse sido melhor e talvez fosse melhor, né? Mas o fato de ela estar vazia pra gente era algo incrível, né? Então, 1 ano ficamos com uma piscina enorme. Então, pois é, imagina, eu ficava assim, agora estou super bronzeado. Olha só a marca do relógio que eu tenho agora, tipo, não sei se dá pra ver direito, mas olha só. E se eu levantar, só que a manga não sobe tanto, mas aqui eu tenho a marca, enorme, né? Estou super bronzeado porque saio todo dia no sol. Mas naquela época eu saía ainda mais, muito mais, só isso. Eu ficava todo queimado, né? Super queimado. E meu filho, o mais velho, super bronzeado, super bronzeado. Agora eu estou mais bronzeado que ele, mas naquela época era ele. E eu dizia que parecia ser da Índia, né? Facilmente parecia ser da Índia. Então por aí ele diz: bom, saudações, como você está? E Astrid andava, bom, com um vermelho bronzeado constante, né? Ela sempre estava assim. Ele diz: você está perto da praia? Não sei, José. Ele diz em uma ocasião, vamos ver se lemos isso. Ele diz: Liceu, como você tem estado? Muito bem. Como foi com as comemorações? Com a reunião, o churrasco, por aí, José. Aqui, nós vivemos isso muito aqui, muito em família. Mas com certeza, mais pra frente já os Jogos do México, talvez os próximos. Sim, possivelmente sim, talvez a gente se reúna. Pensamos, ou talvez no Cinépolis. Porque aqui, não sei se isso acontece em todo lugar, mas aqui nos cinemas. No Cinépolis, eles adquirem o direito de transmitir a Copa do Mundo. Você paga pela sessão e assiste ao evento no cinema. Olha, você assiste a Copa do Mundo em um ambiente com muita gente, né? Todo mundo animado. Você assiste a Copa do Mundo com aquele clima especial. Com uns assentos bem confortáveis, você tem tudo, né? Então, muita gente vai ao cinema. Não, eu nunca coloquei isso em prática, mas sim, estamos pensando nisso. Talvez para algum dos jogos mais pra frente, né? Vamos ver como é, né? Aplicar a CD, você vai e aí pode comprar uma pipoca, obviamente, vão te vender alguma coisa, né? Mas você pode comprar uma pipoca, um refrigerante, o que for, café, né? A gente costuma tomar um café com pipoca e assistir a Copa do Mundo, né? Mas com um clima legal, né? E aí, mais confortável, e vamos ver. Ele diz: como você está? Ok. Liliana, como você está? Dizem que há um aumento do clima extremo. Abraços, de Santiago do Chile, muito bom. Liliana, como você está? Sim, está demais. Saudações, Eliseu. Saudações, César. Bom, para toda a comunidade que estejam muito bem, nos vemos mais tarde. Continuamos então informando. Seguimos conversando sobre tudo o que acontece no mundo. Abraço e obrigado por estar aqui. Até logo.